Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que reuniu através dos ensinamentos de vida o coração de todas as religiões e vias, a encarnação de nossa época, a encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarinta, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, neste 30º episódio desta série. Que felicidade poder estar aqui há 30 episódios, então, contemplando aos pés de lótus de Thakur, os seus ensinamentos nectários. O néctar dos seus ensinamentos. O mais especial, o mais profundo daquele conhecimento que nos leva para próximo de Deus. Não é? E nesse 30º episódio, damos continuidade àquela conversa realizada no jardim de Surendra, no dia 15 de junho de 1884, em que Sri Ramakrishna está conversando com os devotos, como sempre é o Katanrita. E temos então, Thakur estava explicando a questão da relação nossa com as atividades no mundo. Então Thakur falava de trabalho como atividades com objetivos. E falava da diferença daquele indivíduo que viu Deus, como ele se relacionava com as coisas. Então aqui terminávamos a leitura com a seguinte consideração. Um devoto perguntava, dizia, os ocidentais exortam-nos a trabalhar cada vez mais. O trabalho é o objetivo da vida? E Sri Ramakrishna então responde, o objetivo da vida é conhecer Deus. O trabalho é apenas o primeiro capítulo da vida humana. Não pode ser o objetivo da vida. Mesmo o trabalho altruísta é apenas um meio e não um fim. Então, não é? A pergunta é muito clara. O ideal de progresso diz que você deve sempre trabalhar, fazer, realizar também as coisas socialmente progressistas. Então, essa é a razão de viver, né? Você pega uma pessoa, né? Isso é muito comum dentro do cristianismo, por exemplo, né? Do movimentos progressistas no cristianismo que diz assim, amar a Deus é fazer o bem ao próximo. Amar a Deus é fazer obras, não é? E as obras podem ser de muitas maneiras. Alguém mais tradicionalista vai dizer a obra é a realização da missa, a obra é a realização do culto, a obra é ser piedoso, fazer tantas orações do rosário, fazer tantas práticas ascéticas nesse sentido. Outro vai dizer, não, a questão é confessar Jesus, dar testemunho da sua crença e tudo mais. Outros vão dizer, não, nada disso. Amar a Deus é cuidar dos pobres, cuidar dos oprimidos. Sri Ramakrishna está dizendo aqui que o objetivo da vida é conhecer Deus. Quando ele diz conhecer Deus, Sri Ramakrishna não está falando numa linguagem aqui impersonalista, né? Comum, por exemplo, ao Advaita Vedanta, que vai dizer, não, isso é você conhecendo a si mesmo, que aí você sabe que você é Brahman, e aí você realiza Deus, como gostam de dizer. Não. Quando ele diz conhecer Deus, ele está dizendo você, alma imortal, que está incorporada aqui com esta mente e esse corpo, nesse composto chamado Jiva. Quando você então conhece Deus, você conhece o Supremo Ser, o Purushottama, a alma suprema. E esse é o objetivo da existência humana. É apenas na existência do tipo humano, desse que racionaliza, que raciocina, que pensa subjetividades, que podemos então conhecer Deus. E aí diz Thakur muito claramente, o trabalho, as atividades, as ações,
elas são apenas parte do primeiro estado da vida, aquele estado da vida que estamos condicionados às coisas mais animalescas. Nós pensamos em comer, nós pensamos em reproduzir e nós lidamos com as necessidades fisiológicas do nosso corpo. Como somos seres humanos, então rebuscamos isso com cultura, com música, com esportes, com política, com filosofia, com religião. Tudo isso se torna os adornos dessa vida animalizada, nesse primeiro estado da vida. Então disse Sri Ramakrishna, quando nós avançamos e progredimos e descobrimos que nós somos seres espirituais, então a busca passa a ser pela fonte, Deus. Então todas as coisas que nós realizamos na vida, todas as atividades filantrópicas inclusive, o trabalho altruísta, ou seja, pelo bem dos outros, não pelo meu bem, isso é um meio para chegar até Deus. As atividades religiosas propriamente ditas também são um meio. A missa, o culto, as orações, as práticas, as asceses, são todas meios, meditação, meio para se alcançar, conhecer Deus. Mas disse Ramakrishna, anseio por conhecer Deus é mais importante. Então, se você faz as coisas na vida, inclusive as atividades filantrópicas, com o objetivo disso, de servir a Deus, por amor a Ele, isso tem grande benefício. O que é muito difícil, porque normalmente a gente se entrega às atividades. E aí o que acontece? Isso é ruim? Deus vai nos castigar porque nós estamos querendo fazer um hospital para crianças, nós estamos querendo fazer um lugar para recolher os animais e ajudá-los, estamos querendo construir casas para as pessoas viverem bem, estamos querendo cuidar da democracia, do meio ambiente. Isso é ruim? Deus nos castiga? Claro que não. É claro que não. Mas nós permanecemos aqui nesse plano. Nós transcendemos esse plano quando nós temos como objetivo e meta da nossa vida o amor pelo Supremo Ser. Ok? Muito bem. Então, Thakur continua. Sambhu disse, por favor, abençoe-me para que o dinheiro que eu tenha possa ser gasto em boas causas, na construção de hospitais, dispensários, estradas, poços e assim por diante. Um homem chegou a Sri Ramakrishna e disse, me abençoa, Thakur, para que o meu dinheiro, um homem rico, possa ser levado para coisas boas. Veja, um homem com um coração boníssimo. Estava buscando Sri Ramakrishna para que Thakur o abençoasse, para que as suas potencialidades materiais fossem voltadas para objetivos extremamente nobres e altruístas. Disse Sri Ramakrishna para ele, é bom fazer todo esse trabalho de forma altruísta, mas é muito difícil. Você deve sempre lembrar em tudo que fizer que o objetivo da vida humana é alcançar Deus e não é construir hospitais e dispensários. Suponha que Deus apareça diante de você e lhe diga para pedir uma única bênção. Você pediria a Ele que construa alguns hospitais e dispensários para você? Ou você dirá a Ele, ó Senhor, conceda-me amor puro aos seus pés de lótus, que eu possa te ver sempre. Hospitais, dispensários e assim por diante são coisas transitórias. Deus é a única realidade. Tudo o mais é irreal, de transitório, ok? Quando ele é alcançado, percebemos que somente ele é o fazedor e que não fazemos nada, porque deveríamos esquecê-lo e nos destruir com tanto trabalho. Quando ele for alcançado, hospitais, dispensários poderão sim ser construídos, se ele assim desejar. Digo que o trabalho é apenas o primeiro capítulo da vida humana, não é a sua finalidade. Pratique a prática espiritual e siga em frente. À medida que você praticar e avançar, no final você saberá que Deus é a única realidade e todo o resto é transitório, que o objetivo da vida verdadeiramente é conhecer Deus. Claro, cristalino, transparente, evidente, sem possibilidade de deixar qualquer tipo de dúvida. Sri Ramakrishna está dizendo, o desejo de fazer o bem ao próximo é ótimo, é muito legal e muito bom. Mas no que diz respeito ao objetivo da vida humana, que é
conhecer Deus, você deve entender que essas coisas todas devem ser feitas no sentido de trabalho espiritual para fazer você lembrar de Deus. Não é um fim em si mesmo. Aí alguém vai pensar assim, poxa, mas como não? É o próprio bem se materializando. É o bem transitório do mundo. Pense aqui você, meu amigo, minha amiga, que tem maior contato com a tradição do cristianismo. Há uma passagem do Evangelho que diz que o Senhor Jesus, Deus encarnado, estava caminhando e viu, junto com seus discípulos, passando um cortejo fúnebre. Então lá estava uma viúva, a viúva de Naim, chorando. Triste, porque além dela ser viúva, agora ela perdia o seu filho. Uma situação absolutamente lamentável. Sobretudo para mulheres vivendo naquele tempo, em qualquer época, né? Uma perda de um filho, já viúva, uma tristeza muito grande. Implicações de muitas variantes aqui, sociais, econômicas e, claro, sentimentais. O Senhor Jesus, então, diz o Evangelho, apiedou-se dela, teve pena dela. E então ele fez com que aquele menino levantasse do seu leito de morte. E aquele menino sobreviveu. Um grande milagre. Eu sei que algumas pessoas vão pensar assim, não, ele não estava morto e tal. Mas vamos entender aqui que a mensagem do Evangelho é que Jesus olhou aquela situação, sentiu pena daquela mulher, do seu sofrimento e fez com que o filho levantasse. Maravilha. O que vemos aqui é que a encarnação de Deus se apiedou de uma situação que é a natureza da vida, as pessoas morrem. Ele então concedeu essa graça àquela mulher. Sobretudo aquela mulher, ok? Aquilo ali do sofrimento da mulher, não era pro filho. Estava falando assim, ele é tão jovem e morreu. Não, a mãe estava sofrendo. Então o filho voltou à vida. A pergunta que eu faço é, esse rapaz morreu em algum dia depois, definitivamente? A resposta é sim, ele morreu definitivamente. Assim como todos os outros que Jesus trouxe à vida morreram. Então qual é o ponto aqui? É que mesmo essa graça maravilhosa, extraordinária do Senhor Jesus, ela é transitória. E o seu objetivo maior é mostrar que Deus se apieda no nosso sofrimento, é próximo de nós, que a misericórdia é um valor, que fazer o bem aos outros é muito bom, e que tudo isso é ótimo, mas é transitório. Não pode ser um objetivo. Nosso objetivo não é viver para sempre aqui. Então, as coisas que nós fazemos de bem pelos outros, as causas sociais, os engajamentos que temos nas coisas, das atividades do mundo, elas são positivas e são positivas, sem dúvida nenhuma, mas elas não podem ser o objetivo da vida daquele que já entendeu que era um ser espiritual. Então a mensagem de Sri Ramakrishna, para aqueles que seguem e ouvem a sua mensagem, é que não é verdade que você tem dois objetivos na vida: servir a humanidade e realizar Deus. Não. O objetivo da vida é conhecer Deus. Quando você o conhecer, diz Thakur, pode ser então que Deus diga para você, vai lá e faça hospitais, faça coisas, faça isso, aquilo, se envolva em todo tipo de atividade. Você vai fazer. Mas porque Deus te deu um mandato. Porque você já o conheceu, já o ama. É muito clara, é muito simples a mensagem. Então aqui é o meio do caminho, ok? Não é nem assim, não. Amor a Deus, não existe amor a Deus, orar a Deus, nada disso. É só cuidar do pobre. Não! A outra mensagem, não existe isso de cuidar das pessoas, de lidar com as pessoas. O único objetivo é fazer orações. Não! O objetivo é usar todos os seus recursos para angariar amor por Deus no seu coração. Não é que Deus ame você. É que você consiga sentir por Deus aqueles três anseios combinados. E aí, já esclarecendo para aquele amigo, adepto da leitura do Advaita Vedanta, que vai dizer, mas isso é apego? É apego. Apego a Deus é a única coisa que você precisa. Porque você, meu caro amigo Advaita, super inteligente, super descolado, super desprendido, você tem apego por milhões de coisas, inclusive por essa sua autoimagem. Então, se você vai ter apego nessa vida, e você terá, tenha por Deus. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna.
Não aceitem imitações com o nome de Sri Ramakrishna. O ensinamento de Sri Ramakrishna é esse. Então, apego, 3 anseios combinados, 3 apegos. Vamos falar claramente, apegos. 3 apegos. O apego do homem avarento pelo dinheiro, o apego da mãe pelo filho recém-nascido, o apego da pessoa apaixonada por quem ela tem paixão. Quando você junta esses 3 apegos em busca de Deus, você começa então a sentir que a presença de Deus está próxima de você. E você o conhecerá como uma pessoa que vai falar com você. Não é que você se tornará consciente de que você é Deus, não. Não é isso. Afirmando, reafirmando, insistindo, enquanto ler esse Catarita, Thakur disser isso. Que é isso que ele faz no Catarita inteiro. É dizer que o objetivo da vida humana é buscar Deus. E aí, quando Deus, então, conversar com você, você vai saber o que ele quer e você vai fazer o que ele quer. Pode ser que seja até hospitais. Pode ser. Aí será completamente altruísta mesmo. Não é? Muito bem. Ótimo. Então, explicando, né? A transitoriedade das coisas boas. Faça coisas boas. Faça coisas boas. Todas elas são transitórias. Todas elas acabam. Não é? Thakur, então, vai nos dar uma analogia maravilhosa. Uma alegoria. Que nos faz também lembrar aqui do Evangelho, né? A maneira como o Senhor Jesus contava, ensinava a verdade espiritual através de imagens. Então, Thakur vai explicar essa questão. Um lenhador foi à floresta cortar lenha. Lá ele conheceu um brahmachari. O que é um brahmachari? Brahmachari é um aluno. É alguém que está estudando, alguém que está no caminho, alguém que está com as vestes brancas, cabeça raspada, apenas com um tufo de cabelo atrás, representando, né, que ele não é um impersonalista, ele é alguém que tem fé em Deus, ele é um aluno, ele é um celibatário. Né? O Brahmachari é isso. Muitas vezes, nas alegorias de Sri Ramakrishna, ele vai usar o exemplo do Brahmachari. Por quê? Porque ele está falando do aluno, daquele que busca conhecer Deus como um modelo. Então ele diz, alguns dias se passaram. Não, um lenhador foi à floresta cortar lenha. Lá ele conheceu um Brahmachari. O Brahmachari disse a ele, meu bom homem, vá em frente. Ao voltar para casa, o lenhador começou a se perguntar por que o Brahmachari havia pedido para ele seguir em frente. Veja, o lenhador estava na floresta, ele fazia o que ele fazia sempre, cortar lenha para vender no mercado, e o Brahmachari disse para ele, continua seguindo. Não para aí onde você geralmente corta madeira, não. Muito bem. E ele voltou para casa pensando sobre isso. Afinal de contas, o que aquele Brahmachari queria me dizer? Alguns dias se passaram. Então, um dia ele se lembrou das palavras do Brahmachari. Ele disse para si mesmo, hoje eu irei em frente. Ao se aprofundar na floresta, ele encontrou inúmeras árvores de sândalo. Cheio de alegria, ele trouxe um pouco de sândalo. Vendendo no mercado, ele ficou muito rico. Veja, o sândalo é uma árvore preciosa. Então ele descobriu um manancial de tesouro, porque ele vendia lenha para queimar baratinho, para fazer carvão. Agora ele descobriu, porque o Brahmachari falou para ele, continua seguindo em frente, um tesouro que fez ele ficar rico. Muito bem. Desta forma, alguns dias se passaram, quando ele foi novamente lembrado das palavras do Brahmachari. Vá em frente. Agora, ao entrar na floresta, encontrou uma mina de prata perto da margem do rio. Isso ele nunca poderia ter sonhado. Ele extraiu a prata e a vendeu. Ele ganhou tanto dinheiro que se tornou um homem muito, muito rico. Veja, a palavra do Brahmachari era siga em frente. Não era seguir em frente até você encontrar sândalo. Siga em frente. Ele continuou seguindo em frente e encontrou agora uma mina de prata. E ficou extremamente rico. Muito bem. Depois de alguns dias, ele foi mais longe novamente. E eis que ele encontrou montes de diamantes e joias no chão. Agora ele ficou tão rico quanto o próprio Deus da riqueza. Muito bem. Veja, seguiu a orientação, continuou seguindo em frente. Então eu digo, seja o que for que você esteja fazendo, se seguir em frente, encontrará algo melhor. Se você receber inspiração depois de atingir um determinado estágio, não pense que chegou ao fim. O trabalho não é o objetivo da vida.
vá em frente e você será capaz de trabalhar desinteressadamente. Mas o trabalho altruísta é muito difícil. Então ore a Deus com o coração saudoso. Ó Senhor, conceda-me amor e devoção aos seus pés de lótus e reduza meu trabalho. Seja qual for o trabalho que você me der para fazer, conceda que eu seja capaz de realizá-lo desinteressadamente. Se você for mais longe, encontrará Deus. Você terá a visão dele e gradualmente você conversará intimamente com ele. Veja que não é você vai descobrir lá no fundo que você é próprio Deus, não, tá bom? Você não é, não. Você não é, não. Não é, não. Seja você quem seja que esteja me assistindo, você não é Deus. Você não é, mas você pode conhecê-lo, isso será maravilhoso. É o ápice, ok? É o ápice. Então, Sri Ramakrishna explicou muito bem. Progride na vida. Vida espiritual, inclusive. Alcancei a visão do oceano de bem-aventurança. Continua seguindo, que você vai perceber, então, que tudo está permeado de Deus, que você mesmo é uma partícula de Deus. E você, então, terá comunhão com Ele. Continue. Continue percebendo. Então você faz as coisas aqui no mundo legal, estou cada vez me tornando mais desprendido, eu sou um minimalista. A minha casa agora tem poucos móveis, eu durmo num colchão japonês que eu comprei, eu tenho pouquíssimas coisas. A minha casa é toda uma parede branca e tal, porque eu sou muito minimalista, eu como pouquinhas coisas e tudo mais, e faço serviço para o próximo. Legal, continue avançando até que você tenha amor por Deus no coração. Não pare aí. Não pare. Continue avançando até você conseguir amor por Deus no coração. Ok? Muito bem. Vamos considerar, né? Essas atividades todas, o trabalho e tal, essas coisas legais que nós fazemos aqui, coisas muito boas, elas são o carvão que vai servir, né? A lenha que vai servir para carvão. Você pode progredir um pouco mais, você vai descobrir o sândalo, você vai descobrir a mina de prata e você vai descobrir até os diamantes caídos ao chão. E no caso aqui, é conhecer Deus pessoalmente. Claro, esse tipo de vídeo, esse tipo de explanação, a pregação de Sri Ramakrishna é para aqueles que compreendem que Deus existe. Ok? São seres espirituais que compreendem que Deus existe. Muitas pessoas vão ouvir isso e falam assim: ah, não quero saber desse papo de Deus, religião, espírito. Eu quero só saber coisas práticas. Eu quero realizar a revolução leninista. Eu quero fazer um mundo onde todos são iguais. Eu quero fazer um mundo dos direitos. Eu quero eliminar a pobreza. Eu quero. Tá bom. Eu quero acabar com as desgraças do mundo moderno e de suas degenerações. Eu quero a cristandade restaurada. Eu quero. Ah, tudo bem. Essas explanações de Sri Ramakrishna não vão valer para essas pessoas. Não é? Como disse Thakur, todos nós somos loucos. Alguns são loucos pelo mundo. Outros são loucos por Deus. Não é verdade? Muito bem. Então, pedido para Deus. Ó Senhor, dei amor por ti. E se você me der trabalho, que esse trabalho seja para aumentar o amor por ti. Para que possa ser então desinteressado. Veja, a doutrina, a filosofia de Sri Ramanuja, o Vishishta Advaita Vedanta diz, né, o primeiro estágio da vida é Karma Yoga. É o estado do Karma Yoga. É você trabalhar desinteressadamente. Como oferta a Deus. Segundo vem Jnana Yoga. Você compreender que Deus é o fazedor e você é o agente. E o terceiro é Bhakti. Ter amor por Deus. Só que acontece, quando você chega em Bhakti, você percebe que você nunca conseguiu, de fato, trabalhar desinteressadamente. E que você nunca consegue se separar verdadeiramente. Eu sou o instrumento, Deus é o fazedor. Nós podemos falar isso como um treino para a nossa mente, para o nosso coração. Mas, na verdade, eu sempre penso que eu sou o Marcelo. Sempre penso. Sempre penso. Às vezes o tamanho do Marcelo fica pequenininho. Realmente, o pensamento está muito voltado para Deus. Mas, ainda assim, é um pensamento voltado para Deus. Aí quando você chega a essa conclusão, o que você diz? Ó Senhor, dê-me amor por ti. Enquanto ente que sou, concretamente falando.
dei-me amor por ti. Então, Bhakti é o ápice. As outras coisas são treinos. Não é o contrário, não. Não é o contrário. Quem disse que o contrário estava errado? Swami Vivekananda, por exemplo. Swami Vivekananda sempre disse isso, né? Não olhe para mim. Eu sou apenas um instrumento. Olhe para Thakur, Sri Ramakrishna. Thakur é o método. Swami Vivekananda disse: Sri Ramakrishna não é o pregador de um método, ele é o método. Então, Sri Ramakrishna ensinou que o ápice da vida é devoção. Então, seguimos Sri Ramakrishna com as bênçãos de Swamiji, com as bênçãos da Santa Mãe, Sri Sarada Devi. Seguimos Thakur, que é o método. Devoção é tudo. Tudo. Não é meio para nada, ela já é. Claro que devoção não é simplesmente colocar um santuário em casa, fazer, né, orações, né, com velas, com incenso, com flores, ou ir na missa, ou ter um ícone, ou fazer cinco orações. Não, a devoção não é isso. Esses são meios para chegarmos a ter um coração cheio de amor por Deus. Mas Deus nos ajuda se temos anseio. Tudo aquilo que queremos, Deus nos dá em algum tempo. Por isso que nesse mundo, por exemplo, se você quer ser, por exemplo, um grande músico, você vai começar a fazer um curso de música, você vai começar a se interessar. De repente, nessa vida, você não vai conseguir ser um grande músico. Mas calma lá, você terá outras vidas. E você vai ser um dia um virtuose, alguém que toca maravilhosamente, sem ter estudado muito, você será absolutamente, absurdamente talentoso, porque aquilo veio de um tempo e você foi atendido no seu desejo. Demora um tempo porque a lei do karma está aqui sendo exercida, a lei de Deus. Ok? Da mesma forma, se você quiser amar a Deus, você vai amá-lo. Talvez demore um pouco, porque há tanto tempo que você colocou edredons de mundanismo em cima do seu coração, então demora um pouco. Mas vai chegar lá. Não é? Essa é a mensagem maravilhosa de Sri Ramakrishna. É? Muito bem. A conversa agora se volta para a disputa sobre a pregação no templo do Brahmo Samai após o desaparecimento de Keshav. Muito interessante. Já falei aqui outras vezes, né? Brahmo Samai é essa organização nacionalista indiana, voltada para a liberação da Índia do colonialismo britânico e para a elevação dos indianos, espiritual e materialmente, que tinham esses grandes, né, professores e líderes e tudo mais, que pregavam fundamentalmente Deus no seu aspecto impessoal e compreendiam, né, seu aspecto sem forma, melhor dizendo, impessoal não, sem forma. Deus, eles amavam Deus, mas num aspecto sem forma, sem rituais, com imagens, com murtis e tudo mais. Mas que eram muito ligados a Sri Ramakrishna. Os seus líderes eram muito ligados a Sri Ramakrishna, conectou Sri Ramakrishna com essa comunidade, que os visitava, e os devotos do Brahmo Samai, então passaram a ser também, em muitos casos, devotos de Sri Ramakrishna. Um desses devotos, um homem chamado Keshav Sen, que já vimos aqui conversando com Sri Ramakrishna, levou num passeio de barco, depois Sri Ramakrishna conversou sobre sua saúde, faleceu, esse Keshav. Então aqui o que acontece? Houve na sociedade Brahmo Samai um problema sobre a disputa da liderança e também o legado de Keshav Sen. E é sobre isso que Sri Ramakrishna vai falar. Sri Ramakrishna então diz para Pratap, que é um homem desse Brahmo Samai: ouvi dizer que houve alguma controvérsia com você sobre o púlpito. Aqueles que iniciaram essa disputa são pessoas insignificantes. Todos riem. Aí diz Sri Ramakrishna para os devotos: vejam, pessoas como Pratap, Amrita e outros sopram a concha e outros não produzem nenhum som. Sopram a concha é uma maneira de lembrar aqui do início do Arati. O Arati, o serviço, começa com os serviços religiosos, de modo geral, que se sopra uma concha. Vocês já viram isso? Capas do Bhagavad Gita, né? Sri Krishna com uma concha, né? Começando a batalha. É aquilo como se fosse um turbante, como se fosse, né, aquele chifre, né, usado pelos judeus, né, para começar as orações. Então, ele está dizendo que esses homens, o Pratap, o Amrita e outros do Brahmo Samai, amigos de Keshav Sen falecidos, eram esses indivíduos com grande carisma, com grande poder, e outros que eram seus críticos eram pessoas sem esse poder. Com certeza, Sri Ramakrishna está fazendo aqui um afago no seu amigo Pratap, que está entristecido com a situação da morte de Keshav e com a crise do seu movimento. Então Pratap diz para Sri Ramakrishna muito humildemente:
Senhor, no que diz respeito ao som musical, até um caroço de manga produz som. Tá querendo dizer assim, pode tudo bem, ele pode até fazer barulho, mas isso não significa dizer que ele seja grande coisa. Sri Ramakrishna então diz para Pratap, mas aqui temos um subtítulo, né? Brahma Samai Sri Ramakrishna, instrução para Pratap. É o capítulo 7 que iniciamos agora aqui, tá? Dessa 10ª sessão do primeiro volume. Sri Ramakrishna diz então para Pratap, ouça, ouvindo as palestras de seus pregadores Brahma Samai, pode-se muito bem compreender o sentimento interior das pessoas de lá. Uma vez me levaram para uma reunião no Harisava. O pregador era um erudito chamado Samadhyaya. Samadhyaya, o nome do homem. Ele disse, o tal erudito, o Senhor não tem doçura, temos que torná-lo suculento com nossa devoção amorosa. Então comentou Sri Ramakrishna, eu fiquei pasmo ao ouvir isso e me lembrei de uma história. Certa vez um menino disse ao seu tio materno que tinha um estábulo cheio de cavalos em sua casa. Disse Sri Ramakrishna, nenhum cavalo é mantido em um estábulo, só as vacas são mantidas lá. Ao ouvir tal absurdo, o que se pode concluir? Apenas isso, que não há cavalos ou qualquer outra coisa lá. Todos riem. Sri Ramakrishna já falou desse exemplo numa outra oportunidade. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele foi a uma reunião no Brahma Samai, o erudito disse que Deus não tem gunas, não tem qualidades. Doutrina do Advaita Vedanta. De verdade, essa doutrina do Advaita Vedanta. Deus, Supremo Brahma, não tem qualidades. Não gosta, não se importa, não tem nenhuma beleza, virtude, não tem nada. É um amorfo. É uma coisa meio budista, assim, meio vazio, meio nada. Sri Ramakrishna disse dessa opinião que ela é prova de alguém que não conheceu Deus. Aí diz do exemplo de alguém que dá informações sobre a vida na fazenda e fala coisas que não correspondem à realidade da vida da fazenda, demonstrando que não teve a experiência dessa vida. Isso aqui, o que ele diz para Pratap? O espírito de sua comunidade está envolta com esse sentimento impersonalista, ateísta, concretamente, e isso é um sinal. Quando Sri Ramakrishna então diz, o que a gente percebe quando alguém que fala dessa coisa dos cavalos no estábulo? Que não existe cavalo nenhum, porque não existe fazenda nenhuma aqui, é uma história falsa. Então um devoto diz, continuando a brincadeira, não apenas porque não há cavalos lá, não há nem vacas, todos riem, querendo dizer que é tudo uma grande invenção. Sri Ramakrishna então diz, olha, aquele que é a fonte do amor e bem-aventurança, Deus, foi dito por aquele homem como sendo totalmente desprovido de doçura. Isso apenas mostra que ele nunca experimentou o que Deus é. Isso serve para os pregadores do Advaita Vedanta, que dizem coisas como, no final, todas as imagens vão ser nada, porque Deus, Brahma, é tudo e não existe nenhuma outra coisa a vê-lo, é apenas ele que se vê. Isso que Sri Ramakrishna está dizendo que é absurdo e que é prova de não conhecimento de Deus. Quem disse isso naquela oportunidade de Brahma Samai era um erudito. Não era uma pessoa sem conhecimento livresco. Era alguém que estava pregando uma filosofia. Que filosofia é? O monismo seco, Advaita Vedanta. E é essa filosofia que Sri Ramakrishna diz é um sintoma de falta de conhecimento de Deus. Porque Deus tem sim infinitas qualidades, sabe por quê? Porque ele é a fonte do amor e da bem-aventurança. Deus é a fonte do amor e da bem-aventurança. E para que fique claro, ele não está falando aqui de Deus da religião, está falando de Brahma. Não existe nenhuma comunicação verdadeira a respeito de Brahman que diga que ele é destituído de qualidades. Ele tem todas elas. Todas elas. É por isso que as qualidades existem. O que Brahma não tem são as amarras que nós, jivas, experimentamos quando nos relacionamos com as 3 gunas nesse universo fenomenal, que é pura e simplesmente a manifestação da Shakti, a mãe. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna.
Muito bem. Então continua, Thakur. Subtítulo: Eu sou o fazedor, esta é minha casa, tudo isso é ignorância. Mergulhar fundo é o objetivo da vida. Então disse Sri Ramakrishna para Pratap: Escute o que eu lhe digo. Você é culto, é inteligente e sério. Você e Keshavi eram dois irmãos, como Gaura e Nitai, ou seja, aqueles, né? Gauranga, né? Chaitanya Deva e Nityananda, seu companheiro, né? Parelha, grandes santos bengaleses, encarnação de Deus. Então, continua Thakur, você já teve palestras, discussões, brigas e disputas o suficiente. Você está mais interessado nessas coisas? Reúna toda a sua mente e concentre-se em Deus. Basta saltar para dentro de Deus. Veja, o que Sri Ramakrishna está dizendo? Olha, ótimo, vocês realizaram muito trabalho, vocês fizeram muitas coisas, vocês são pessoas engajadas, mas não é hora de se concentrar no amor a Deus? Não é? Aquela passagem que sempre repito aqui da vida de São Tomás de Aquino, que ele tem um samadhi, tem uma visão de Deus, então depois não consegue mais escrever. Ele que era o grande defensor da fé católica, o grande apologeta católico. Então um seu né, ajudante perguntou, mas agora que o senhor teve a visão, por que não agora escrever mais? Então ele disse, não poderia mais escrever. Como descrever o que viu? Porque o trabalho que ele realizou muito né, bravamente como um apologeta católico, era um meio até que ele tivesse uma experiência real de Deus. Aí depois, essas coisas todas perdem o seu sabor. Mesmo as coisas boas, mesmo as coisas valorosas. Você trabalha socialmente para a melhoria do mundo, ótimo. Mas você deve saber que isso é só porque você não teve experiência de Deus. Quando você tiver a experiência de Deus, essas coisas bravas e maravilhosas do mundo vão parecer sem graça, como um brinquedo é para um adulto. Sabe aquele bonequinho que a criancinha dorme com ele tão apaixonadamente? Ó, meu amiguinho dorme com ela. Ele não continua fazendo isso como adulto. Né? Então assim também é. Muito bem. Concentre-se em Deus. Reúna toda a sua mente. Concentre-se em Deus. Basta saltar para dentro de Deus. Né? Então Pratap responde: Sim, senhor, não há dúvidas disso. Este é claramente o meu dever agora, mas estou fazendo tudo isso para preservar o nome de Keshav. O que ele diz? Eu entendi, eu compreendo. Verdadeiramente, o sal da vida não é essas coisas de mundo, de melhorar a Índia, melhorar a vida, blá, blá, blá. Não. Eu sei que realmente o sumo bom não é Deus. Mas eu preciso fazer com que o nome do meu amigo seja lembrado, por amor a ele. Então, disse Ramakrishna rindo, você diz que está trabalhando tudo isso para manter o nome dele vivo. Mas depois de algum tempo, esse espírito não durará. Ouça uma história. Uma pessoa tinha a casa dela no alto de um morro. Era uma casa pequena com um telhado de palha. Ele trabalhou duro para construí-la. Depois de alguns dias, houve uma terrível tempestade. A casa começou a tremer. O homem ficou muito preocupado em como salvá-la e disse: Ó Pavanadeva, o deus do vento, por favor, não destrua minha casa. Mas o deus do vento fez ouvidos moucos às suas palavras. A casa começou a tremer violentamente. Então ele lembrou que Hanuman era filho de Pavanadeva. Assim que esse pensamento entrou na sua mente, ele gritou: Ó pai, não destrua essa casa. Ela é a casa de Hanuman, eu lhe imploro. Mas a casa ainda tremia. Quem iria ouvi-lo quando ele repetia a casa de Hanuman, a casa de Hanuman, tantas vezes e nada aconteceu? Ele começou a dizer: Pai, essa é a casa de Lakshmana. Lakshmana é o irmão de Rama. Essa é a casa de Lakshmana. Você estava querendo convencer o deus do vento que aquela casa ali era importante, que não podia se derrubar. Isso também não teve peso. Então ele começou a gritar: Pai, essa é a casa de Rama. Essa é a casa de Rama. Ele foi subindo. Ele falou do devoto de Rama. Aí ele falou do irmão de Rama. Ele falou de Rama. Eu digo: Pai, não estrague tudo. Eu lhe imploro. Mesmo agora nada aconteceu. A casa começou a desabar. A questão agora era como salvar a própria vida. Correndo para fora, o homem gritou: É a casa do próprio diabo! Sensacional. A casa já tinha caído, agora era a questão da sobrevivência dele. Então, Sri Ramakrishna está querendo explicar o óbvio aqui. Tudo desaparece nesse mundo. Eu estou lutando para manter. Não se preocupe, não. Tudo que você está lutando para manter vai acabar. Thakur explica isso.
Diz para Pratap: você não precisa salvar o nome de Queixabe. Saiba que tudo acontece pela vontade de Deus. Estava lá pela vontade de Deus e está chegando ao fim pela sua vontade. O que você pode fazer? Agora o seu dever é simplesmente entregar toda a sua mente a Deus, mergulhar profundamente no seu oceano de amor. Claro. Não é? Ele tinha um sincero sentimento pelo seu amigo, queria que seu nome, as suas obras, as suas realizações fossem lembradas, que ele não fosse esquecido. Mas todos serão esquecidos. Todos. Todos. Eu moro na cidade de São Paulo. Quantas milhares e milhares e milhares de almas já passaram por aqui não são mais lembradas. Não são mais lembradas. Porque essas coisas são a transitoriedade. As almas eternas estão sempre vivas. Mas os personagens que vestimos, as histórias do mundo, o mundo, Ciro o Grande, acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Né? O poderoso Putin, logo, esse ser vai morrer. E daqui a algum tempo ele será completamente esquecido. Ainda que tenha feito muitos horrores e causado muitos males, vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Um dia esse planetinha mesmo vai desaparecer. Porque ele surgiu um dia, tudo que nasce morre. É? Tudo isso acontece dentro da Shakti, da mãe. Ok? Então, nós, como seres personalizados aqui, nessa jiva, devemos lembrar de Deus e mergulhar em Deus. Quando alcançamos essa percepção de que somos seres espirituais, devemos ter esse insight. Sri Ramakrishna está nos dando isso aqui. Né? Dizendo isso, Thakur começa a cantar uma música com sua voz doce e única. Mergulhe fundo a minha mente no oceano da beleza e desça até as profundezas. Lá você encontrará a joia do amor. Vai em busca, mente, ó abençoada Virindavan, dentro do seu coração, a morada do Senhor do amor. Então em seu coração a luz incessante do conhecimento brilhará sempre. Quem é que dirige o seu barco em terra firme? É o seu guru, diz Kabir. Ou se medite em seus pés sagrados. Veja, Sri Ramakrishna está falando do mergulho da mente no oceano de bem-aventurança. O que ele encontra lá no fundo do oceano? Em adepto da Advaita Vedanta, em pregador da Advaita Vedanta. O que ele encontra lá? Ele encontra Virindavan, a morada de Krishna. Lá no final do oceano de bem-aventurança, ele encontra o Deus pessoal. E aí ele tem conhecimento. Então quem guia nossos passos nesse mundo aqui? Guru. Que nos leva para quem? Para Deus. Veja, até mesmo na nossa caminhada, é importante que nós tenhamos outro que nos leva para o outro Deus. Claro, leva para dentro de nós mesmos, evidentemente, mas é dentro do nosso coração em que nós vamos conhecer Deus. Hã? Bem. Então ele diz para Pratap: você ouviu a música? Chega de palestras e brigas. Agora mergulhe fundo. Mergulhando nesse mar, não há medo da morte. É o mar da imortalidade. Não pense que isso vai fazer você perder a cabeça. Não pense que uma pessoa ficou louca por invocar ansiosamente a Deus. Eu disse isso para Naren. Ótimo. Mas antes, você ouviu a música? Mergulhou na sabedoria e encontrou a Verindavan, a terra do Senhor? Diz ele, mergulhe fundo então nesse mar e não há medo da morte. Não há medo de morte, não há medo de aniquilação, não há medo de fim. É mentira. As pessoas estão dizendo que você perderá o seu eu quando você mergulhar profundamente no oceano absoluto Satchitananda, porque você não perderá, você conhecerá o Deus pessoal. É mentira. Estão mentindo, estão distorcendo. Não é isso. Você está caminhando em busca de Deus. O mergulho no oceano da sabedoria vai fazer você encontrar a Verindavan do Senhor. Vai fazer você encontrar Deus pessoal, em que você, Purusha, vai encontrar o Purushottama, a pessoa suprema, como uma pessoa espiritual e eterna. Então ele diz, não precisa ter medo de que você vai ser aniquilado, que você vai ser dissolvido, que você vai perder a sua individualidade. Eu disse isso para Naren. Aí diz para Tap, quem é Naren? Vai ser Swami Vivekananda.
Mas aqui ele era um discípulo, um jovem menino, jovem adolescente, que Sri Ramakrishna dizia para todos assim: grande alma, apesar de todas as suas questões de contraposição ao ensinamento de Sri Ramakrishna. Eis a lila. As pessoas falavam para Sri Ramakrishna assim: esse Naren é ateu, esse Naren é ocidental, esse Naren está desdizendo você, esse Naren diz que você é louco, esse Naren não tem fé. Sri Ramakrishna dizia: a mãe me disse quem ele é, quem ele vai ser, o que ele vai fazer. Não se preocupem, não me enchem o saco, não venham me dizer aqui o que vocês estão vendo, vocês não sabem o futuro. A mãe sabe de tudo. E ela me disse: Naren será grande propositor do amor a Deus. Claro que Naren, Swami Vivekananda, fez isso da maneira dele. Fez isso da maneira dele. O Swami Vivekananda também não é Sri Ramakrishna, ok? Swami Vivekananda não é Sri Ramakrishna, então fez da maneira dele. Assim como Paulo não é Jesus. Mas o trabalho monstruoso, gigantesco, imenso que Swami Vivekananda fez, e grande alma que ele é, foi feito porque ele foi destinado para isso. Com as suas características. Ok? Muito bem. Então pergunta para Tap, quem é Naren? E Sri Ramakrishna diz: ele é um jovem. Eu disse a ele: olha aqui, Deus é o mar de néctar. Você não quer mergulhar naquele mar? Imagine uma tigela de néctar e você é uma mosca. Onde você vai se sentar para beber o néctar? Naren disse: eu vou sentar na beirada da tigela e bebericar, inclinando-me sobre ela. Eu perguntei: por quê? Por que você fica no limite? Ele disse: se eu for mais longe, me afogarei e perderei minha vida. Então eu disse: meu garoto, não existe tal perigo no mar de Satchitananda. É o mar da imortalidade. Ao mergulhar nesse mar, ninguém morre, mas sim imortal fica. Ninguém perde a cabeça por ser louco por Deus. Claríssimo. Você não vai perder a sua individualidade porque você se dissolveu no ácido. Não é ácido, é um mar de bem-aventurança na qual você nada. Você nada no mar. Lembra da bolinha de gude dentro do saco? Ela não se torna um saco, né, meu amigo? Ela fica lá dentro do saco. Ninguém perde a cabeça por amor a Deus, ninguém perde sua individualidade por mergulhar em Deus. É união. É aquilo que os cristãos ortodoxos orientais chamam de teoses. Deificação é tornar-se unido a Deus. Você une-se a Ele. Muito bem. Então disse Sri Ramakrishna para os devotos: eu e o meu, isso é ignorância. Rasmani construiu o templo de Kali, aquela grande mulher muito rica que construiu o grande complexo de templos, um dos quais o templo de Kali Sri Ramakrishna serviu durante um tempo. Todo mundo diz isso. Ninguém diz que Deus construiu. Veja, aqui Sri Ramakrishna está, né, desconstruindo essa própria fala. Ela é aquela grande mulher e tudo mais. Não. Ela é apenas um instrumento. Deus construiu. Deus construiu através dela. Fulano fundou o Brahmo Samai, todo mundo diz isso. Ninguém diz que surgiu apenas pela vontade de Deus. Eu sou o fazedor, isso é ignorância. Ó Senhor, tu és o fazedor, eu não faço nada. Você é o operador, eu sou a máquina. Isso sim é conhecimento, isso sim é dhyana. O que é dhyana para Sri Ramakrishna? Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, idiota. Não. Para Sri Ramakrishna é: eu sou um instrumento, Deus é o fazedor. Entendeu, idiota? Não é que você é Deus, é que você é um instrumento. Você é um instrumento. Se você pensa que você é Deus, porque você se torna um grandíssimo orgulhoso. E talvez até uma pessoa muito rica, porque, como sabemos, muitos malandros com esse discurso monista ganham dinheiro, ganham a sua vida. Né? É o seu trampo, né, dizer que são aquilo. Mas não é isso que Sri Ramakrishna está dizendo. Né? Evidentemente que não são todas as pessoas que pregam a Advaita Vedanta que são malandros, safados e que tomam dinheiro dos outros. Evidentemente que não. Existem muitas pessoas que são verdadeiramente austeras e que simplesmente pregam isso. Só que isso é um ensino que obscurece mentalidade, congela o coração e afasta você do objetivo da vida, que é conhecer Deus. Muito bem. Tu és o fazedor, eu não faço nada. Você é o operador, eu sou a máquina. Isso é conhecimento. O Senhor, ó Senhor, nada é meu. Esse templo não é meu, o templo de Kali não é meu, o Samai não é meu, tudo isso é seu.
Esposa, filho, família, nada disso é meu. São todos seus. Isso é jhana. Isso é conhecimento. É tudo de Deus. Não é que tudo seja Deus. É tudo de Deus. Sri Ramakrishna. Talvez eu não goste desse ensino, mas então eu vou distorcer as palavras de Sri Ramakrishna para ajeitar o meu? Não, não vou fazer isso. Isso seria muito desonesto, né? Muito bem. As pessoas dizem: isto é meu, pertence a mim. Amar todos os objetos como seus é Maya. Amar todas as coisas é compaixão. Veja a diferença, né? Senso de posse é ilusão. Amor verdadeiro, altruísta, desapegado é compaixão. Compaixão é uma virtude. É uma guna que nos aproxima do Senhor de todas as gunas. Eu amo apenas os membros do Brahmo Samai. Eu amo apenas a minha família. Isso é Maya, isso é ilusão. Amar apenas os seus compatriotas é Maya, ilusão. Amar as pessoas de todos os países, amar os seus seguidores de todas as religiões, vem do amor de Deus, da compaixão, vem do amor de Deus. Vem do amor de Deus, porque Deus é a fonte de todas as gunas, porque Ele tem todas. Então o ensino de Sri Ramakrishna é um amor altruísta como maneira de nos conectarmos a Deus. Então, nesse sentido, é que a obra de Swami Vivekananda, a Ordem e Missão Ramakrishna, realiza verdadeiramente o ensino de Sri Ramakrishna, porque está fazendo amar os outros como forma de manifestar a nossa comunhão com Deus. Não é? Então, nacionalismos, patriotismos, a minha grande nação, esta nação especial, todas essas coisas são ilusão. Raça, religião, clã, identidades, tudo isso é ilusão. Então conclui Thakur aqui. Maya amarra o homem, isso afasta alguém de Deus. A compaixão leva a pessoa a ele. Sukadeva e Narada tiveram compaixão. Ilusão é os apegos. Compaixão leva a pessoa a Deus. Leva a pessoa a Deus. Ensinamento de Thakur Sri Ramakrishna. Capítulo 8 vai começar agora. Sri Ramakrishna continuará instruindo Pratap, o Brahmo Samai, falando sobre luxúria e ganância. Continuaremos isso no próximo episódio. Hoje findamos aqui esse 30º com alegria. Damos graças a Thakur Sri Ramakrishna. Damos graças a Deus por estarmos aqui sendo um instrumento de fazer conhecer esse ensinamento salvífico. Todos vocês, uma ótima semana. Fiquem todos em paz. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.